Amém? Amém. Glória a Deus, igreja. Graça e paz. Boa noite. Boa noite. Pode sentar. Não pode pegar o celular. Tá? Eu quero uma água. Nós estamos em Rosh Hashanah, né, que é o ano novo judaico, o calendário espiritual de Deus. Ele não se move como se move o nosso calendário. E Deus já começou. Na verdade, nós já estamos entrando no segundo dia do ano, 5.780. E é um ano que nós mudamos a década, nós viramos a chavinha e Deus vai continuar agora a construir sobre o que Ele já plantou antes. Então, esse é o tempo em que precede o Yom Kippur, que é o dia da expiação, e nós temos falado que é um tempo onde nós devemos nos avaliar e nos perceber diante do Senhor para que Ele venha trabalhar em nossas vidas e venha nos preparar para o novo. Esse é o tempo em que nós podemos nos reconciliar com Deus, se nós vivemos de repente um ano em uma vida desregrada, uma vida deliberadamente afundada no pecado, na mentira, em qualquer coisa que você teve. O tempo de arrependimento é agora. Não que os outros não sejam, mas especialmente agora. Os céus estão abertos e o Senhor está avaliando as nossas vidas. O Senhor está vendo e tudo aquilo que nós fazemos é potencializado 7 vezes. Uma oferta que você faz, uma bondade que você faz, uma atenção que você dá, o seu tempo de meditação, de oração, todas as coisas são multiplicadas por 7. Então é importante você entender que mesmo as palavras de derrota, as palavras de mentira, as atitudes erradas, ações que não são correspondentes ao que Deus tem, tudo isso conta para a anotação de Deus. E no dia 10, na verdade no dia 9 de outubro, né, Deus vai bater o martelo e vai decidir o ano de quem está dentro da aliança nesse tempo e o ano de quem vai viver fora dos benefícios da aliança. Então esse é um tempo de fato quebrantamento. Eu não sei qual de vocês viu o vídeo que eu orientei, pedi no grupo, acho que só minha mãe que viu. Não, Também? Então, Deus está neste tempo nos sondando. E nós temos a opção de dizer que sim ou de que não. Então, em cima disso, nós vamos continuar desenvolvendo esse tema, para que a gente tenha um pouco mais de clareza. Então, você abre comigo, por favor, em Levítico capítulo 16. Alguém me ajuda essa declaração? Porque eu estou sem noção. 9 e 6. Tá. Então, Levítico capítulo 16. Vocês estão comigo? Terceiro livro da Bíblia. A partir do verso 1, nós vamos conversar um pouco. 6:1? 16. 16? Ela diz assim: falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aquele diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isso: um novilho para oferta pelo pecado, um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São essas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo com água, e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Então, aqui é interessante que Deus dá o tipo de veste com a qual nós devemos nos apresentar. Na verdade, o sumo sacerdote se apresentava. Então veja que Deus não aceita para esse tipo de serviço qualquer tipo de vestimento. Depois nós vamos falar sobre isso. Olha o verso 6. Arão trará um novilho, o novilho da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte, para o bode emissário, será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então, Arão, verso 11, fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa.
imolará o novilho da oferta pelo pecado, e tomará também sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo, diante do Senhor, e os 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que não está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho com o dedo, aspergirá sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório, aspergirá 7 vezes o sangue com o dedo. E depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel. Então aqui eu quero fazer um destaque. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel. Deus habita onde hoje? Em nós. Então o santuário de Deus quem é? Somos nós. Então quem deve se purificar? Somos nós. Então só estou trazendo a realidade, porque o tabernáculo onde Arão servia era um desenho do que Deus via o homem como templo. Era uma forma de Deus avaliar o serviço do sacerdote que seria feito no ser humano. Vou repetir. O tabernáculo ele era uma expressão do serviço prestado nos céus. Moisés, quando foi fazer o tabernáculo, ele teve uma visão e Deus falou assim: tenha cuidado de fazer da forma como você viu na visão. E Moisés foi e fez igualzinho, porque exatamente como aconteceu com Cristo Jesus é o que Deus faz conosco. O serviço é espiritual, o santuário. Quem serve como sumo sacerdote no santuário, Deus é aqui, é Jesus, é o nosso sumo sacerdote. Então ele intercede por nós a partir do nosso interior. É claro que ele está nos céus, mas entenda que Deus veio agora resgatar você por dentro. O serviço do sumo sacerdote é prestado em nosso favor, de dentro para fora. Tá? Então caminha comigo no verso 17. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação pelo santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá do altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Aqui cabe outro detalhe, verso 19, vou ler de novo. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Aqui é interessante que Deus, ele vem trabalhar conosco, mas onde fica o altar de Deus? É aqui onde o pastor fica? Não. O altar de Deus não é exterior, o altar de Deus é interior. Então, no Antigo Testamento, todas as coisas eram feitas como sombras. O que é sombra? É algo onde a luz é projetada, mas não se mostra a imagem, mostra só o desenho que a luz emite quando pega um objeto. A sombra em si não é o objeto em si, é só a projeção da imagem. Agora o objeto em si, que nem a minha mão aqui, ela aparece lá atrás, lá bem fraquinho. Mas aquilo lá não é a minha mão em si, essa aqui é a minha mão, ali é só a sombra. Então não dá para eu ter muita clareza se eu olho só pela sombra. Então, o que eu quero dizer com isso? 19. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará e o santificará das impurezas de Israel. Onde hoje habitam as impurezas dos filhos de Deus? No coração. Então entenda que o que Deus espera com esse ritual todo, em poucas palavras, é a purificação do coração. Tá? Depois nós vamos caminhar de outra forma para você entender. Verso 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá também as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades do bode vivo, e sobre ele, confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem, à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, até para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois, 23, Arão virá à tenda da congregação
e despirá as vestes de linho que havia usado quando entraram no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo com água no lugar santo e porá suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto. E o holocausto do povo fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne, os seus excrementos se queimarão. Aquele que o queimar lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Agora aqui nós vamos fechar no verso 31, olha só. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma como estatuto perpétuo. Então aqui eu nem vou entrar muito no mérito do Yom Kippur, da expiação, do modo literal. Aqui eu quero dizer o seguinte: aqui é falado basicamente de 2 bodes. Um bode que morreria pelo pecado e um bode que seria enviado para fora. Esse bode que seria enviado para fora, ele era aquele que carregaria as iniquidades das pessoas, de todo o povo de Israel. Então, tudo aquilo que foi feito de mal, como coletivo, mal coletivo que as pessoas fizeram e contaminaram a terra, naquele tempo, era o tempo em que Deus permitiria o sumo sacerdote transferir para o bode e sumir com ele. Soltava no deserto. Aí tinha a seguinte situação: se o bode saísse e de alguma forma morresse e não voltasse mais, o pecado teria sido perdoado, porque o cordeiro morreu, mas e eles receberiam o favor de Deus por 1 ano. Então vou repetir: quando o bode emissário recebia as cargas do pecado, a transferência de Arão, e aquele bode era conduzido para fora, para o deserto, como ele fala aqui, esse bode ele carregava todas as culpas de Israel. Então ele tinha que ir embora. O cara levava o bode, soltava no deserto e largava ele lá. Se o bode caísse no precipício, morresse no meio do caminho, passasse fome ou o que fosse, se ele morresse no deserto, o povo de Israel não só era perdoado, como receberia o favor de Deus e seria um ano extremamente próspero. Mas se aquele bode voltasse, o povo teria o perdão de Deus, porque um bode foi morto, porém as maldições daquela aliança não seriam eliminadas. Aí aqui tem algo interessante, que Jesus, ele foi a oferta perfeita. Ele foi colocado para fora de Jerusalém quando ele foi morto, e ele morreu. Ele não foi, não teve que subir para o deserto, ele foi colocado lá de fora e ele mesmo morreu. Então Jesus, ele é a oferta perfeita. Mas por que houve Cristo como uma oferta perfeita? Vamos caminhar agora para Hebreus. Vai comigo lá, capítulo 9. Vou mostrar uma coisa para vocês. Por que houve necessidade, na verdade, de que houvesse a morte de Cristo? Lembra que a questão ali era purificar o santuário. Então, Hebreus capítulo 9, olha o verso 14 aí. Na verdade, vamos ler a partir do verso 11. Na verdade, eu falei até. Eu vou ler a partir do 11, igual. Diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então olha que interessante o verso 15: por isso mesmo ele é mediador da nova aliança,
a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da herança eterna aqueles a quem têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado em caso de morte, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã e tinta de escarlate e sopro, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então pode parar aqui. Então veja, para que houvesse remissão dos pecados, porque uma coisa é o perdão, outra coisa é a remissão. Eu posso te perdoar e permitir a você continuar vivendo com as consequências dos seus pecados, mas eu posso te perdoar e restituir algo para você, de modo que você não passe mais a ser visto por mim como uma pessoa injusta. Estou falando no caso de Deus, tá? Como se eu fosse Deus, visto por mim como uma pessoa injusta, mas agora você recebe a justiça e o direito de acesso ao que sempre foi teu, mas foi perdido quando você caiu. Então, qual que é a ideia de Cristo? Cristo, ele foi a oferta perfeita. Ele deu a condição para o homem de morrer pelo pecado. Ele morreu pelo pecado, então o homem foi perdoado. E Cristo, quando, por causa de ele não ter mácula, nem pecado, nem nada, ele morreu fora de Jerusalém. Então ele serviu como uma oferta dupla da parte de Deus. Ele carregou sobre si tudo. Então o que acontece? Quando, verso 14, olha só: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para que servimos ao Deus vivo. O que é obras mortas, pastor? São os pensamentos da carne, são os meios naturais de fazer as coisas espirituais. Em outras palavras, isso é religião. A religião é a carne tentando dar forma à espiritualidade sem a presença dessa essência, sem a verdadeira natureza. Ficou claro isso? A carne, ela não pode agradar a Deus. Então, o que é a religião? A religião é a carne, é o jeito humano de entender, de ver, de sentir, de pensar, de reagir, prestando culto a Deus. É o jeito, eu faço assim para Deus. A questão é que Deus não recebe o assim, Deus recebe como Ele fala. Então Jesus veio para que a nossa consciência, através deste sangue, aonde fica o sangue? Fica dentro ou fica fora? Então a purificação interior. Então não basta eu trocar de roupa, não basta eu ter uma Bíblia debaixo do braço, eu preciso ser a pessoa que é chamada para servir ao Senhor sem a consciência de obras mortas. E isso só é possível pelo sangue, por oração, por comunhão, por intimidade, por libertação, por obediência à sua santa palavra. Porque o sangue de Cristo veio para perdoar. E quando, olha só, se você vai no verso 16 aí, verso 15, perdão. Por isso mesmo, Ele é o mediador, Jesus Cristo, da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, receba a promessa da herança eterna àqueles que têm sido chamados. Então Jesus, Ele não apenas perdoou, mas Ele deu a justiça dele para você, para que você agora, pela renovação da mente, recebesse a promessa que Deus deu para Ele. No Antigo Testamento, Deus avaliava o povo de acordo com o sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote fosse bom, se ele passasse no crivo de Deus, ainda que o povo fosse mau, Deus aceitava todo o povo. Deus abençoava todo o povo. Agora, se o sumo sacerdote fosse mau e o povo fosse bom, todo o povo passava perrengue porque o sumo sacerdote não era bom. Então, no final das contas, quem contava mesmo era o sumo sacerdote. Então, por que Jesus veio com uma oferta perfeita? Porque Ele é o sumo sacerdote. Então, veja, Ele tem os pensamentos santos. O sumo sacerdote, ele vestia uma peça de roupa, que nem nós lemos, não sei se você lembra, na cabeça, que chamava mitra.
A mitra, lá em Êxodo, descreve que na testa tinha uma fita de ouro e estava escrito assim: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor significa que nos pensamentos do sumo sacerdote devem reinar os pensamentos de Deus. O sumo sacerdote ele precisa pensar como Deus pensa. Aí o que nós vemos hoje? Jesus ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então entenda, se a cabeça pensa, o corpo responde. Se a cabeça pensa e o corpo não responde, duas situações: ou o corpo está morto e a cabeça foi amputada, ou aconteceu o quê? Alguma coisa errada com o corpo, porque a cabeça não tem problema. Jesus é o cabeça da igreja. Então, o cabeça pensou, eu faço algo diferente, significa que não é ele a minha cabeça, mas sou eu. Porque quando Cristo é o meu cabeça, eu sou puro. Pelo menos busco a purificação. Então, quando você tem esperança nas coisas de Deus, o que Deus promete? 1 João 3, no verso 3. Abre aí comigo, avança um pouquinho, depois nós volta para cá. 1 João 3, verso 3. Um pouquinho para frente aí você vai achar. 1 João 3,3 diz o seguinte: e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então veja, que a purificação tem a ver com a prática da lei, porque ele vai emendar o pecado ali. Quem transgride a lei comete pecado. Então a purificação fala na capacidade de, através da graça, expressar a obediência de modo natural. O que hoje, por exemplo, parece um conjunto de regras, à medida que você amadurecer por dentro, por causa da purificação da consciência de obras mortas, você vai passar a reproduzir essa lei a partir do seu coração. Não vai ser mais questão de ser certo ou não ser. A questão é de que você vai se tornar como Deus ordenou a Abraão: ser tu uma bênção. Você será a própria bênção. Você não pedirá bênçãos, você será. E porque você atrai para si e atrai para os de fora. Então a ideia é que Deus quer purificar você do quê? Das mentiras do diabo, das realidades que ele tenta usar para camuflar a palavra de Deus ou até para anulá-la de você. Como assim, pastor, a realidade? O diabo põe um problema na sua frente, aí você pega a palavra e a palavra diz que é o contrário. Só que a circunstância está na sua frente e você está tão emocionalmente envolvido com aquilo que você acredita mais na circunstância do que na palavra. Isso é um engano e isso é pecado. Por quê? Por que é o pecado? Transgressão da lei. Deus disse que resolveu, Deus disse que está pronto, mas eu continuo crendo o contrário. Mas por que creio? Porque a mente não foi purificada de obras mortas. Que obras são essas, pastor? A palavra obras no grego, que geralmente é usada aqui, é uma obra que significa construção. Então o que isso tem a ver, pastor, com esse assunto? É construção de pensamento. O diabo trabalha anos e anos e anos e anos usando experiências negativas que você tem para construir um sistema de pensamento para interpretar as coisas conforme ele propõe para você. Então ele usa um trauma da sua infância, ele usa seu sentimento de rejeição, ele usa a falta de conhecimento de Deus, a falta de referência paterna, a falta de referência materna, ele usa os pecados que você tem, os pecados dos outros, e monta todo um Frankenstein mental na sua cabeça, para você, quando bater o olho nas coisas que ele falar, você sinta o que ele quer. Aí o que acontece? Você pega a palavra de Deus e quer ler e entender ela com essa mente toda, retalhada. O que acontece? Não entende, não purifica, continua na mentira. Então é assim que o diabo engana o homem. Ele precisa agir a partir das circunstâncias para ele entrar e acessar o seu coração. Como? Jogando medo, dúvida, tristeza, raiva, ira e diversos sentimentos. É assim que ele trabalha. E aí o que acontece? A pessoa não tem discernimento, ela aceita a proposta da circunstância. Aí o pensamento dela começa a crescer. Daqui a pouco está cheio de problema na cabeça, que na verdade é só uma mentira. Por quê? Porque Deus já deu a promessa. Só que não são todos que vão herdar a promessa. São aqueles que entram no reino. O reino não é para gente que está na carne, o reino é para quem anda no espírito. Então eu não vou dizer para vocês: pastor, Deus vai me abençoar, Deus vai te abençoar ano que vem? Não sei. Como que você está diante dele? Adianta eu falar e você vive andando de qualquer jeito? Não adianta. Porque a bênção, ela tem parte que depende de mim, tem parte que depende de Deus. Sim. Parte minha, parte de Deus. O casamento, o marido com aliança no dedo da mulher e a mulher no dedo do marido. Não tem aliança de um
dedo só. Não é só o marido nem só a mulher, tem que dar a mão. Então aí, Deus, eu amo o Senhor. Aí Deus fala, né? Lembra que Deus fala? Se vocês me amam, esqueçam dos mandamentos? Não. Então não adianta eu cantar para Deus, Deus eu te amo, Deus eu te quero, se eu não estou nem procurando começar a fazer uma parte. Deus me conhece. Deus sabe meu coração, então isso é um problema, ao mesmo tempo que isso é uma vantagem. Porque se eu estou tentando e Deus vê, é uma coisa. Mas não é tentar do meu jeito, é tentar alinhado com a comunhão. Quem é que quer casar com alguém aqui e nunca ter contato íntimo nenhum, nem tocar no braço? Ninguém. E é assim com Deus. Que intimidade eu tenho com Ele para eu chegar e validar a aliança que eu tenho com Ele? O dia da expiação, Yom Kippur, é um dia de validação de aliança. Você me ama mesmo? Então tá bom. Deixa eu ver como é que você está. Me prova. Como que você ama a Deus? Amando o seu irmão. Olha aí, ó. Avança 1 João, tá comigo? 1 João, avança um pouquinho aí, ó. Lá no capítulo 4. Olha o verso. Vamos ler a partir do verso 13. Não, vamos ler a partir do 7, olha aí, ó. 1 João 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos nós amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É o que nós vemos lá em Levítico. Jesus foi o Cordeiro perfeito. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Agora eu quero fazer uma parada aqui. Como que Deus nos amou, irmãos? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. No hebraico não existe palavra para amor. No hebraico a palavra amor é doação. No hebraico a palavra amor é doação. O que eu dou é uma prova de amor testemunhada nos céus. Aí eu te dou um outro exemplo. Lá em Hebreus capítulo 12, a palavra fala que a oferta de Caim ainda fala. Já viu a oferta falar? Mas no reino do Espírito, as suas ofertas, elas falam. Então, a doação, quando eu falo oferta, não falo oferta voltar só não. Eu falo para as pessoas à sua volta, que são de ajuda, que você sabe, e ó, isso aqui é o cão puro, é avareza, é idolatria. Então, olha como é que Deus trata, no verso 10. Nisto consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação. O que é propiciação? É um sacrifício que sofre a ira de Deus e faz Deus favorável a nós. Ele paga a sentença e faz Deus agora ver a gente como justo, que foi o que Jesus fez, pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu santo, do seu Espírito. 14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós o conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, e logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Agora no 20, isso aqui é uma espada. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Então como é que eu posso falar?
Como é que eu posso chegar assim? Fulano é um lazareno, fulano é um filho disso, é um filho daquilo, e acabar com a pessoa, e aí chega Deus, aleluia, está aqui o meu dízimo, está aqui a minha oferta. Como é que eu posso ter algo contra o meu irmão, ou meu irmão ter algo contra mim, e eu deixar isso do jeito que está, sem querer me reconciliar com a pessoa e dizer que amo Deus? Como que eu posso fazer uma coisa dessa? Se você sabe que você tem algo contra alguém, vai e resolva. Não pense que Deus faz vista grossa como a gente faz, não, Deus não faz. Então nós temos que olhar para nós, não para os outros. Às vezes tem problema com o fulano fez isso. Resolve o seu problema com as pessoas. Resolve o seu problema com as pessoas. Não pense que Deus faz vista grossa, porque Ele não faz. E neste tempo, tudo que você faz é 7 vezes multiplicado. Tenha em mente isso. É um dia que Deus pede para você resolver a sua vida. E por que a gente não resolve? Porque tem medo. Medo do quê? Medo de ser reprovado, medo de ser ferido, medo de não dar certo, medo do fulano pensar isso aqui, medo de não sei o que, medo de não sei o que lá. E é o amor de Deus que tira esse medo do coração, porque o medo aprisiona e não deixa você fazer o que deve ser feito. Quantas pessoas você já não falou mal hoje, já não matou na mente? Pensa. Então, talvez poucas, talvez muitas, talvez nenhuma. Mas se tivesse um cemitério para cada vez que a gente pensou em matar alguém, você já pensou? E só de pensar, a gente já fez muita coisa. Então entenda, o Senhor tem para nós purificação de consciência. Então aquele irmão que te ofendeu, que te magoou, que te escandalizou, se você não se reconciliar com ele, não adianta você achar que Deus vai ignorar isso, vai fazer vista grossa, vai te abençoar por cima dos panos. Não vou quebrar o galho do fulano. Deus não quebra galho não, quebra galho é macaco gordo. Então entenda, nós estamos num tempo de arrependimento e Deus é o mais interessado em nos resolver, em nos abençoar. Por isso que Ele fala as coisas para nós. Porque se Ele não quisesse, recolher a palavra, vai estar tudo bem, vai tudo para o inferno e eu faço tudo de novo e acabou. Ele é Deus, Ele pode. A questão é que Ele é amor. E Ele amou a gente da forma como Ele nos manda amar o próximo. De que modo? Jesus se fez homem para morrer por nós. Era a gente que morrer, Ele se fez homem, nem precisava por causa dele, mas por nossa causa sim. A gente não ia conseguir se fazer Deus para ver se conseguiu alguma coisa com Deus, mas Ele se fez homem. Ele amou desse nível. E ainda falou: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então, qual que é a profundidade desse perdão que não sabe o que faz? É que Jesus não esperou o arrependimento. Ele foi pedir perdão. Falou: eu sei que você fez mal contra mim, fiquei ferido, mas eu te perdoo. Adianta, facilita. Não vou me arrepender não, porque é culpa do fulano. Tô nem aí. Aí fica os dois bobão, sem se resolver. Aí fica esperando a coisa acontecer e o diabo só minhocando a cabeça. Então eu preciso me resolver com Deus. A minha responsabilidade sobre mim é comigo. Mas se o fulano roubou, mentiu, prostituiu, adulterou, usou droga, o que ele fez é problema dele. Deus não me constitui juiz. Então eu preciso me resolver com quem eu sei. E se o Espírito Santo está te mostrando alguém agora, liga para essa pessoa, se ela está longe, fala com ela se ela está perto, mas não deixa passar esse tempo de expiação. Você tem 10 dias para resolver um ano da sua vida. Eu não quero ficar para trás, eu quero entrar debaixo da bênção, então eu vou seguir o que o meu Senhor está falando. Então cabe a nós esse entendimento. Então, igreja, o que o Senhor quer que nós tenhamos em mente? Nós somos privilegiados e o Senhor nos ama. Ele não quer que nós passemos coisas que nós não precisamos passar, porque tem coisas que são necessárias, outras não. A sua vida pode ser mudada logo no dia 10. Deus bateu o martelinho dia 9. Está lá você no livro da bênção, no livro do favor de Deus. Aqui, sai enfermidade, sai miséria, sai relacionamento derrotado, sai tudo. Deus, um atrás do outro. Você vai começar a ver coisas que não sabe nem de onde, porque Deus mudou a sua sorte. Você conseguiu provar para Ele que vocês estão em aliança. Só que o que Deus pede nesse tempo? Quem assistiu o vídeo viu. É arrependimento, é o que? Aflição de alma, que é o jejum. E o que mais? Sacrifício. Sacrifício.
Porque Deus pediu o que? Sacrifício. O próprio Jesus foi um sacrifício para Deus. Então não adianta eu só me sacrificar, jejuar, sacrificar a aflição da alma, arrepender, mas não fazer nada. Tudo tem a sua oferta. Tudo tem o seu meio de culto. E Deus instituiu que assim é conosco, com a humanidade. Então vamos pensar no que Deus quer. Vamos mostrar, vamos materializar o arrependimento. Deus, estou arrependido. Hoje eu vou te trazer aqui o meu sacrifício. Pensa nisso a semana que vem. Deus vai trabalhar conosco, vai nos ensinar e vai mudar a sorte das nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer essa noite pela tua palavra, porque mesmo quando o Senhor nos corrige, é porque o Senhor demonstra o seu amor por nós. Eu peço, papai, que o Senhor venha abençoar cada irmão que nos assistiu ou vai nos assistir através da internet, e que o Senhor venha trazer sabedoria e discernimento para cada coração. E que todo aquele que vier ouvir, Senhor, segundo o Teu Espírito Santo, aquele que tem sede, que receba de graça da água da vida, que o Senhor tenha derramado nesse lugar, e que essa pessoa seja transformada e possa entender a Tua vontade, porque o Senhor tem palavras de vida eterna, e os Teus estatutos e os Teus mandamentos são eternos, e são eles que dão vida às nossas almas. Então nós te celebramos e te adoramos esta noite, porque o Senhor nos permite participar desta santa festa, no dia do encontro, da reconciliação, e que o Senhor venha nos conduzir, Deus, neste tempo, para nos mostrar onde estão as nossas faltas, e que nós possamos apresentar-nos diante do Senhor, papai, aprovados em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Tem? Vê se você consegue ter quem está aí para mandar um abraço. É o menino. Hã? É o menino. Ô menino, Deus te abençoe. Amanhã você aparece lá e a gente troca uma ideia. Abração para você.